Começa hoje o segundo turno da Série B em 2024, meu irmão. Agora é reta final, não pode vacilar. São 4 jogos hoje abrindo esse segundo turno. Tem jogão entre Paysandu e Santos com o Mangueirão lotado. Tem briga pelo G4 com Operário e Mirassol. E o América Mineiro em campo também. Até a liderança pode mudar hoje já na Série B, tá? O segundo turno vem pesado. E vamos ver agora os favoritos para os jogos de hoje. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Vai começar a reta final da Série B, começa hoje a 20ª rodada, ou mais conhecida como a primeira rodada do retorno da Série B. Eu fiz alguns vídeos sobre o primeiro turno, né? Os números, melhores times, melhores jogadores, tá aqui no canal. Vou deixar aqui no card para você dar uma olhada depois, tem todas as estatísticas lá. E cara, com os times que tem tudo para vir melhor nesse segundo turno, né? Hoje vai começar pegando fogo já. São 4 jogos que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Avaí, Operário, Paysandu e Santos, Mirassol e Brusque e América e Botafogo, né? Vai ter briga pelo título, vai ter briga por G4 e briga contra o rebaixamento nesses 4 jogos de hoje, tá? Então vamos conversar tudo. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, é um prazer ter você aqui nesse vídeo comigo. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço para você aí, que você tenha um ótimo final de semana, que vai começar já, né? Estamos na sexta-feira. Sexta-feira vai ser braba, cara. Então se inscreve aqui no canal pra esse hype da Série B, hype do segundo turno, cara. Tô muito animado. Se inscreve, a gente vai ter muito conteúdo diferente aqui no canal. E deixa já a sua curtida para esse vídeo, o primeiro vídeo do segundo turno já. Disparar aí no YouTube, deixa seu like aí. Não esquece, cara. Tá muito importante nesse momento do YouTube, tá me ajudando demais, tá? Vamos começar falando sobre Avaí e Operário. A gente tem 4 jogos para falar nesse vídeo, né? Então vambora. Avaí Operário hoje abre esse segundo turno às 19h15, jogo na ressacada. E o Avaí, meu irmão, não vence há 9 rodadas da Série B, despencou da liderança. Hoje está a 5 pontos da zona de classificação. Tem que retomar o seu futebol. O Avaí tem chances? Lógico que tem, né? A gente viu a arrancada que o Avaí deu aí nesse primeiro turno, chegou a ficar 11 rodadas sem perder, né? Ano passado o Avaí já cresceu muito no segundo turno, mas estava brigando para não cair e disparou no segundo turno, né? Então é um time que já tem esse retrospecto, é um dos times que mais conquistou acesso na história da Série B, então é um time que tem cancha, tem casca para jogar a Série B, né? Vai estrear o seu novo treinador hoje, né? O Gilmar Dalpozo foi demitido na última rodada, depois da derrota para Ponte Preta, e estreará Enderson Moreira, um cara que tem muita cancha de Série B também, né? Já tem 3 títulos, se eu não me engano, já tem muitos acessos. Enderson Moreira conhece demais a Série B. Pro jogo de hoje, cara, o Avaí, para tentar se aproximar de novo do G4, né, tentar já começar a ficar firme ali, começar bem esse segundo turno, vai ter a volta do zagueirão Thiago Pagnussati, né? É a única coisa certa que a gente tem para esse jogo de hoje, porque, cara, novo treinador, né? Então a gente não sabe como que o Enderson vai montar esse time, mas tem a volta do Pagnussati, que é muito importante. Não tem nenhum novo desfalque, né? Tem desfalques, já estão lesionados há algum tempo, mas não tem novos desfalques. Ninguém está suspenso para esse jogo de hoje ou se lesionou na rodada passada. Já do lado do Fantasma, o Operário, cara, vem de uma das suas melhores partidas, tá? O Operário, eu falei, o primeiro turno inteiro lidou com muitos problemas ofensivos, né? Ainda é o pior ataque da Série B, mas vem de uma partida excelente, inclusive no seu ataque, né? Envolveu o CRB jogando no Germano Krieger, meteu um 2-0. Então o Operário tem tudo para melhorando, se reforçou muito bem nesse setor, né? No ataque, já tem uma defesa excepcional, só tomou 10 gols, a melhor defesa da Série B. E é também um ótimo visitante. Então tem tudo para subir de produção nesse segundo turno, se mantiver essa linha, né? É a tendência, não é certeza, mas é a tendência de que o Operário suba ainda mais de produção, né? Como eu falei, cara, o Fantasma é um excelente visitante, né? O time, em 9 jogos jogando fora de casa, venceu 3, né? Venceu 1/3 ali jogando fora de casa, fez 11 pontos fora de casa, né? Além dessas 3 vitórias aí, empatou 2 jogos e perdeu os outros 4, né? É o 5º melhor visitante de toda a Série B e vencendo hoje, entra no G4 hoje ainda, tá? Só vencer que o time consegue voltar pro G4 da Série B. A gente sabe, cara, que tá mudando, né, toda essa marca, esse carimbo, nesse rótulo que puseram no Fantasma de o ataque é muito ruim, né, e não vai resolver, o Operário não vai subir, cara, mas o time se reforçou bem e o Guanais sabe mexer nesse time, né, conhece muito bem. Tem um novo reforço hoje que estará à disposição, Bosquilha, pode fazer a sua estreia, tá?
ele já é um cara muito importante, né, nesse setor de criação do Operário, então o time tá melhorando e ainda tá vindo mais reforços, tá? Só que Rodrigo Rodrigues, Jaci e Joseph, né, que estavam fora do time na última partida por suspensão, estão à disposição novamente para o jogo de hoje, reforços importantes, mas tem o Pará suspenso para essa rodada, né? O Pará não vai poder jogar, ele recebeu o terceiro cartão amarelo aí contra o CRB, e o Pedro Lucas e o Ronald ainda estão lesionados, estão fora desse jogo também. Retrospecto entre os dois clubes na Série B, tá? Foram 6 jogos, o Avaí venceu 2, o Operário venceu 3, leva vantagem aí no retrospecto histórico, e tivemos ainda um empate, né? Então, confronto equilibrado, mas o Fantasma leva vantagem nisso aí, tá? Favoritismo pro jogo, né? Chegou a hora da verdade. Quem é favorito? Cara, jogar na ressacada nunca foi fácil, né? O Avaí é um bom mandante, mas tá num momento de muita instabilidade, zero confiança. O time, quando a vitória não vem, cara, a confiança só vai baixando rodada a rodada, o time não se encontra. Equilibra um pouco essa balança o fato de chegar um novo treinador, de injetar ânimo, de trocar, de dar mais esperanças. Vai mudar um pouco o time, a gente não sabe o que o Anderson vai fazer, se vai revolucionar ou se vai manter o que vinha sendo feito. Mas o fato é que o que vinha antes com o Gilmar Dalpozo é que o Avaí tava tendo muita dificuldade de produzir jogando em casa, né? Os times vêm muito atrás e o Avaí não consegue furar esse bloqueio. E o Operário, cara, é um time que joga, não é um time retranqueiro, mas que tem uma defesa espetacular. Todo mundo defende no Operário, do atacante ao goleiro, todo mundo defende. É um time que tem um retorno muito bom para a defesa, né? Uma transição defensiva muito boa. O Fantasma tem como pilar do seu jogo a defesa, e é justamente onde o Avaí tá tendo dificuldade, né, de fazer gols. Então, cara, o Operário, se mantiver aquele toque de bola do último jogo contra o CRB ofensivo, né, aquela troca de bola, troca de passe, movimentação, cara, tem tudo para vencer o jogo de hoje. Para mim, o Fantasma é favorito, são 3 raios pro Operário, 2 raios pro Avaí. Eu espero um bom jogo, porém com poucos gols, tá? Espero um jogo jogado, mas com poucos gols. E o grande jogo do dia, Paysandu e Santos, virá logo depois, começa às 8 horas, cara, um jogaço, né? Faz tempo que o Santos não visita Belém do Pará, né? Acho que, cara, deve fazer aí uns 6 anos por baixo, tá? Coloca aqui embaixo se você sabe há quanto tempo que o Santos não vai a Belém. E o Paysandu, obviamente, um jogo desse tamanho, resolveu passar esse jogo pro Mangueirão, tá? E com certeza estará lotado, né? Arquibancadas, acho que o lado B já foi esgotado no momento que eu tô gravando esse vídeo, da arquibancada do Mangueirão. Então a gente sabe que vai ser uma grande festa, tá sendo produzida, né? Eu postei lá nos stories do meu Insta, a torcida do Paysandu me marcou, tá produzindo aí um mosaico, bandeiras bonitas. Thiagão, da torcida do Paysandu, um abraço pro Thiago aí, sempre me marca lá nas festas que a torcida do Paysandu produz. Então a torcida tá empolgada, apesar do time estar vindo em um momento de oscilação, né? O time tá 3 jogos sem vencer na Série B, né? Ficou muitos jogos invicto, mas oscilou, né? Perdeu para o Brusque num jogo em que jogou muito mal, um dos piores jogos do Paysandu nessa Série B. Mas nos últimos 2 jogos o time jogou bem, né? Na derrota para o Novo Horizontino, o Paysandu jogou bem, a arbitragem não ajudou, para não dizer outra coisa, a arbitragem prejudicou bastante o Paysandu naquele jogo contra o Novo Horizontino, sem tirar o mérito do Novo Horizontino, né? Que é um time muito bom. Mas o Paysandu jogou bem aquele jogo. E no jogo passado contra o Vila Nova, o Paysandu também foi muito pressionado em determinado momento, poderia ter sido um pouco mais vivo no jogo, né? Mas principalmente quando estava na frente do placar, o Paysandu ficou muito atrás. Mas, cara, foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo contra um time que tá lá no alto da tabela, tá no G4, que é o Vila Nova, fora de casa, que é o melhor mandante, né? Era o melhor mandante, o Vila Nova. Então o Paysandu vem de bons jogos, tá? Vem de bons jogos, os últimos 2 jogos, apesar de não vencer. Só que agora pega pela frente o melhor time da Série B, né? O líder da Série B. Talvez não seja o melhor futebol nesse momento, mas é o líder da Série B e é o Santos, né? O Paysandu vem a 5 pontos de distância para a zona do rebaixamento, a 6 pontos de distância para o G4. Nesse momento, o Paysandu é aquele time que está no meio de tabela e precisa se decidir logo agora no segundo turno. Não tem mais tempo para pensar. Precisa definir, meu irmão. O seu rumo vai ser definido nesse iniciozinho de segundo turno. É um time que vai brigar para não cair? É um time que vai ficar ali no meio de tabela sem brigar por nada? Ou é um time que vai brigar pelo acesso? Cara, chances tem, né? O segundo turno tá aí, 19 jogos pela frente, o time é bom, pode alcançar grandes coisas ainda nessa Série B, né? Então,
tem essa possibilidade. No quesito escalação, tá? O Quintana ainda tá numa fase ali de recondicionamento físico, tá fora do jogo. O Michel Macedo e o Nicolas são dúvidas pro jogo de hoje, né? O Nicolas já jogou no sacrifício e já saiu machucado muito cedo, né? Foi no jogo contra... foi depois do jogo contra o Brusque, né? Foi na derrota pro Novo Horizontino. Então talvez seja melhor deixar o Nicolas se recuperar 100%, né? Mas talvez ele vá pro sacrifício hoje por ser um jogo bastante importante, né? Mas Casares está confirmado, tá? Casares está confirmado, Casares que é ex-Santos, né? Começou essa Série B no Santos, então tem lei do ex aí, tá? O Casares está jogando muito bem com a camisa do Papão, tá naquele momento assim de realmente crescimento, né? Junto com o time, o Casares. Então é uma arma muito importante que o Hélio dos Anjos tem pro jogo de hoje, tá confirmado pro jogo de hoje, tá? O Santos, cara, agora o lado do Santos. O Santos é o líder, dispensa comentários, é o líder da Série B. Porém, cara, a gente pode conversar sobre a oscilação que o Santos também está sofrendo nesse momento, né? É uma oscilação menos brusca que a do Paysandu, né? Não é uma oscilação tão para baixo, mas está oscilando, né? O time que só venceu 2 dos últimos 5 jogos. Quando oscila, o Santos acaba sentindo menos, porque já tem muitos pontos, então não despenca na tabela, não se aproxima do Z4, como por exemplo está concedendo com o Paysandu, mas o time está nesse momento assim de poucas vitórias, porém, cara, não perde a 9 rodadas, né? É um time muito difícil de ser derrotado, então o Santos continua sendo um time linear nos jogos, porém tem tido dificuldade de ser soberano, tá? O Santos tem tido dificuldade de ser aquele time que entra em campo e pressiona o tempo todo e a gente sabe que vai ganhar. Não, o Santos não tem conseguido fazer jogos assim em sequência. Por exemplo, contra o Curitiba foi assim, o time é avassalador, contra o Ituano foi assim, mas recentemente o Santos não tem conseguido atropelar os seus adversários, tá? E para a escalação do Santos, cara, tem um desfalque importante, o Gil, xerifão ali da zaga do Santos, tá fora, nem viajou, tá fora do jogo de hoje. Outro que tá fora é JP Sherman, ele tá com um tornozelo torcido, torceu no treino, cara, essa semana aí, tá fora do jogo de hoje também. E outro desfalque muito importante é Juliano, né? Acho que o principal jogador do Santos nessa temporada tá fora do jogo de hoje ainda tá com dores na coxa. Outro que foi pro sacrifício logo se machucou, né? As comissões técnicas às vezes estão perdendo um pouco a mão no momento de lançar jogadores voltando de lesão. A gente viu isso com o Marcelo no Fluminense também, né? Jogou 5 minutos e saiu machucado, então tem que dar uma segurada nesses jogadores que são mais experientes e não estão tão bem fisicamente nesse momento da carreira, né? Então, esperar o Juliano se recuperar 100% para voltar. E o Bilias, também reforço do Santos, ainda não tá 100% fisicamente para estrear. Ele não joga desde o dia 31 de maio, então tá fora do jogo de hoje, tá? Retrospecto histórico entre Santos e Papão. Foram 19 no total, contando todas as competições. Santos venceu 15 dos 19 e o Paysandu venceu 2. Tivemos ainda 2 empates. Então o Santos soberano nisso aí, né? Agora quando a gente vai parar pra pensar, cara, lembrando que na Série B foi um jogo só. O Santos venceu por 2-0. Aquele jogo em que o Gabriel Bispo acabou entregando. O Paysandu jogou melhor esse jogo, tá? E favoritismo pro jogo de hoje é complicado, né? Um jogo de um mandante excelente contra um time muito bom, né? O Papão é um mandante excelente. Perde um jogo por ano praticamente. Vem de derrota, inclusive, jogando em casa. Mas é um time que não perdia há um ano, né? Então perde muito poucos jogos jogando em casa, Mangueirão lotado, contra um Santos que é muito linear, né? Um time difícil de ser batido, né? À toa que tá tanto tempo invicto, né? A gente sabe que o Santos não é um visitante excelente, mas é um bom visitante, né? Tem ali 3 vitórias em 10 jogos, perdeu 4 jogos, então não é um time imbatível, né? O Paysandu só perdeu um jogo, como eu falei, jogando em casa. Com essa sinergia, torcida bicolor com o time, geralmente é muito difícil ganhar o Paysandu jogando em casa. O Santos tem um time melhor, mas o Paysandu tem um time bom. O fator casa vai equilibrar o jogo. Então eu dou favoritismo pro Paysandu, 3 raios contra 2 do Santos. Não acho que vai ser um jogo de domínio amplo de algum time, tá? Eu acho que vai oscilar. Ora o Paysandu vai ter o domínio, ora vai ser o Santos. Quem fizer mais as oportunidades que tiver vai ganhar o jogo. E eu acho que o Paysandu vai criar mais oportunidades. Então eu dou 51% a 49% pro Santos. Inclusive, se você vai nesse jogo do Mangueirão aí, você torcedor do Santos ou bicolor ou qualquer outro jogo do dia, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca. Posta lá nos stories, me marca que eu vou repostar todo mundo. Se você for no meu Insta agora, tem ali alguma torcida que me marcou, eu repostei, tá? Então vai lá e me marca se você for ao estádio. Mirassol e Brusque às 21 horas, cara. Mirassol tem a possibilidade de ser líder da Série B, tá? Se o Santos perder e o Mirassol vencer, Mirassol é o novo líder.
Se o Santos empatar, tem chance também remota, né? Mas aí o Mirassol vai ter que tirar 11 gols de saldo, aí teria que ganhar de 5-0, torcer pro Santos perder de 6, então não vai acontecer, né? Então precisa torcer pro Santos perder, e é um time que tem muita possibilidade de vencer o jogo, porque quando é mandante, ele realmente vence. O Mirassol é o melhor mandante da Série B, não perdeu ainda, só 4 times estão invictos, né? Além do Mirassol, temos Vila, CRB e o América Mineiro, então é um time que está vivendo a sua melhor fase na Série B. São 4 jogos sem perder, com 3 vitórias. O Moza tá com a equipe na mão, tá? Mas ele vai ter que lidar com um desfalque sério, que é o Negueba, um dos melhores jogadores nesse momento, tá suspenso. Porém, tem a volta de um outro grande jogador importante, De La Torre, o artilheiro tá de volta. Além dele, Fernandinho e Bruno Matias, que estavam aí fora do time na última partida, estão de volta. Já o Brusque, cara, a gente sabe que é um time com muita dificuldade, né? Principalmente de vencer. É o time que mais empatou na Série B, só venceu 3 jogos, é o segundo pior ataque, só fez 14 gols, junto com a Chapecoense, é o segundo pior ataque. Tá querendo encostar tá dentro da zona de rebaixamento, querendo encostar no primeiro time fora, que é o Botafogo. Tá 3 pontos atrás, porém tem uma vitória a menos. Então, 2 vitórias a menos. Então não tem condição de sair nessa rodada, porém, a vitória é importante para encostar e tentar sair na próxima, né? Nos últimos 10 jogos, cara, o Brusque só perdeu um jogo, mas só venceu 2 também. Então é um time difícil de ser batido, mas difícil de bater alguém também, né? Então pro jogo de hoje, o Luizinho Vieira, técnico do quadricolor, vai ter a volta do Alex Juan, que estava suspenso no último jogo, não jogou contra o América, mas vai ter desfalque de Keké, Marcelo, Olávio, Matheus Pivô, tá? Todos eles estão deixando o Brusque na mão. O Olávio é uma grande perda, né? É um dos principais aí atacantes, né, do Brusque. Então, um time que já faz pouco gols perde aí um dos seus principais atacantes. Retrospecto histórico, cara. Só tivemos um jogo, a estreia da Série B, quando o Brusque venceu o Mirassol, né? Então, aquele jogo de 3-1 foi o único jogo entre os dois. Hoje será o segundo. E o Mirassol é bastante favorito, com 4 gols contra 1. Vai ser um jogo de um time só. O Brusque se defendendo, o Mirassol pressionando. Eu não vou dar o cometa pro Mirassol, porque o Brusque realmente se defende muito bem e arranca muitos empates, né? E pela ausência do Negueba. Porém, difícil que o Mirassol deixe escapar, tá? E o último jogo de hoje, América e Botafogo às 21h30. O América é o outro time que não perdeu em casa ainda, né? Um excelente mandante, venceu 6, empatou 4. É o 5º melhor mandante, mas vive também uma fase de oscilação, assim como muitos times lá do topo da tabela, né? O time não perde a 6 jogos. Ué, Diogo, mas não tá oscilando? Eu sempre falo isso, né? E vocês sempre duvidam de mim. Cara, não perde a 6, mas não vence a 5. 5 empates seguidos, saiu do G4, onde ficou boa parte da temporada. Isso tira a confiança também, mas pode voltar hoje a confiança e pode voltar ao G4 também. Se vencer, o time volta. O empate pode não ser o suficiente, então é melhor contar com a vitória, porque o Operário joga. Então, se o Operário vencer, o empate não será suficiente. Mas está muito difícil para o América fazer gols e vencer jogos sem o Benítez, né? Ele se machucou já na 11ª rodada, então são 8 rodadas sem o Benítez aí na Série B, né? Ele se machucou contra o Curitiba, uma lesão difícil que é tendão de Aquiles, foi operado. Então, desde que o Benítez se machucou, o Coelho só venceu um jogo. Então o Cauã de Almeida ainda não conseguiu encontrar a solução para a falta do Benítez, que é o principal assistente, é o cara que deu mais assistências na Série B, com 5, junto com o Mugni do Ceará, só que ele deu 5 em menos jogos, né? O Mugni jogou 10, jogou 15, e se eu não me engano o Benítez jogou só 10, né? Então ele deu 5 assistências em 10 jogos, e desde que ele saiu, o América não conseguiu mais vencer. Então vamos ver se esse jogo de hoje o Cauã de Almeida já arrumou a solução. Ele que não vai ter para o jogo de hoje. Ricardo Silva está suspenso para esse jogo. E também seguem desfalques por lesão, né? O Benítez, como eu falei, o Brenner, o Nicolas e o Pedro Barcelos seguem fora. Do lado do Botafogo, o time vem de uma vitória importantíssima contra o adversário direto, que é o Curitiba, e venceu depois de 7 jogos. E uma vitória que deixou o Pantera fora do Z4 ao término do primeiro turno. Então, foi um grande resultado, né? É um time que, vencendo hoje, pode ir a 25 pontos, respirar bem nessa briga contra o rebaixamento. Então, vem focado para esse jogo de hoje. O empate não é resultado ruim não, tá? Porque vencer do América fora de casa é muito difícil, né? Mas o Paulo Gomes, técnico do Pantera, tem seus reforços para o jogo de hoje, tá? 3 atletas estão voltando para tentar essa vitória que seria épica, né? 3 jogadores que não jogaram o último jogo, né? O Matheus Barbosa, o Erickson e o Jean Vitor estão de volta. Porém, tem o desfalque do Toró, que tá lesionado, não joga o jogo de hoje, né? Então vai ficar do lado de fora aí. Retrospecto histórico entre os dois times, né? A gente sempre dá uma olhada nisso porque é bom a gente entender, né? Apesar de retrospecto não entrar em campo,
diz alguma coisa, né? Então são 8 jogos na Série B entre os dois, o América venceu 2, o Botafogo venceu 2 também, e tivemos ainda 4 empates. Então é um confronto equilibrado, porém pro jogo de hoje não tem nada de equilíbrio, tá? O América é bastante favorito, são 4 gols pro América contra 1 pro Botafogo. Eu vejo um jogo de poucos gols, tá? Eu acho que as defesas vão prevalecer no jogo de hoje, porém eu acho também que o América vai ter muito mais posse de bola ofensiva e quem ronda mais a área geralmente tem mais condição de vencer. Então coloca aqui embaixo também seus favoritos, as suas apostas. Eu falo aqui sim porque, cara, vocês nos comentários sempre falam de apostas, eu entro nessa onda com vocês. Eu nem aposto direito, né? Mas eu não sou patrocinado por ninguém, então se você vai apostar, cara, aposta dinheiro, pouco dinheiro, R$5, R$2, nada de gastar muito dinheiro. Se inscreve aqui no canal, cara, pra gente continuar esse hype aí do segundo turno da Série B. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!